Eu quero que você pense em uma situação, uma reunião. Você fala uma ideia, então alguém logo depois fala a mesma coisa com outras palavras. E todo mundo aplaude ele. Ou então você argumenta com dados, com lógica, com clareza, e alguém responde com um tom de voz que parece dizer que você exagerou, ou que você não entendeu o contexto, ou que isso não é bem assim. Você sai daquela sala sabendo que estava certa, mas sem conseguir provar e sem ter a menor ideia do que aconteceu com você ali dentro. E hoje eu quero te ajudar a entender o que houve naquela sala através de um manual deixado por um filósofo alemão do século XIX. O manual é o livro A Arte de Ter Razão e o filósofo é Arthur Schopenhauer. Esse é um livro de 1830 que descreve 38 estratagemas para vencer qualquer discussão, mesmo estando errado. E acredito que ele seja um guia bem interessante sobre o que acontece com mulheres dentro de muitos ambientes corporativos até hoje. Fique até o final, porque na última parte desse vídeo você vai ver como fazer diferente. E antes de conversar sobre essas táticas, eu quero me apresentar. Eu sou Luciana Belenton, sou mentora e estrategista de carreira de mulheres líderes, e o meu sonho é ver mais mulheres vivendo suas carreiras de uma maneira autêntica e sem precisar copiar modelos masculinos. E eu escolhi estar aqui para falar com você. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Ativa o sininho aqui embaixo. Esse tipo de conteúdo não aparece por acaso no feed de quem precisa. Então, bora lá! Arthur Schopenhauer, ele era um filósofo pessimista, difícil de conviver e assumidamente misógino. Ele chegou a escrever textos horríveis sobre mulheres, mas ele tinha uma capacidade bem rara, a de observar a natureza humana sem romantismo nenhum. A Arte de Ter Razão foi um manuscrito que ele deixou quase pronto. Foi publicado depois da sua morte, que traz, sob seu ponto de vista, sobre a arte de discutir para vencer, não necessariamente para chegar à verdade. Schopenhauer parte de uma premissa incômoda. As pessoas, em geral, não discutem para encontrar a verdade, discutem para ter razão. E para isso, usam estratagemas, que são truques argumentativos que funcionam independente de quem está certo. Ele fala que a dialética erística é a arte de discutir. Mais precisamente, a arte de discutir de modo a ter razão, por meios lícitos ou ilícitos. E ele lista 38 estratagemas nesse livro. Eu não vou detalhar todos aqui, até porque o objetivo desse vídeo não é fazer um resumo do livro, mas eu vou trabalhar os mais relevantes, os que eu considero mais relevantes, aqueles que eu vejo que aparecem de forma recorrente nas trajetórias de mulheres em posições corporativas. Os que você provavelmente já viveu, mas não sabia que era só um plano para te enganar e te confundir, mesmo que, talvez, de maneira inconsciente. E antes de entrar nisso, eu vou te falar sobre o que acontece no seu cérebro quando você está num conflito de argumentação. Isso vai ser importante para você entender por que alguns desses truques funcionam tão bem e por que eles afetam de forma diferente, dependendo de quem você é. Quando você percebe que está sendo questionada, desacreditada ou desafiada de forma injusta, a primeira estrutura cerebral que reage é a amígdala. Nós já conversamos sobre ela em vídeos anteriores aqui no canal. A amígdala é responsável por identificar ameaças e ativar a resposta de luta, fuga ou congelamento. A pesquisa da Harvard Health Publishing, com base em décadas de neurociência, mostra que a amígdala e o hipotálamo disparam essa resposta antes mesmo que o córtex pré-frontal, a parte responsável pelo raciocínio complexo. Então, antes que ele consiga processar o que está acontecendo. Isso significa que o seu corpo entra em modo de defesa antes de você ter pensado no que responder. Aí vem o cortisol, o hormônio associado ao estresse. E altos níveis de cortisol comprometem principalmente duas coisas: a flexibilidade cognitiva e a capacidade de autorregulação. E o que isso significa? A flexibilidade cognitiva é a capacidade de ver o outro lado, adaptar seu pensamento e sair do automático. Com o cortisol lá no alto, você fica mais rígida, mais presa na sua visão. E a autorregulação, que é a capacidade de pausar,
antes de reagir, de escolher sua resposta em vez de reagir de forma impulsiva, com o cortisol alto, você reage primeiro, pensa depois, ou nem pensa. O resultado: você fica mais reativa, menos estratégica. Em vez de conduzir a conversa, você é arrastada por ela. Você precisa dessas duas coisas para argumentar bem. Agora, soma isso com o que a pesquisa sobre segurança psicológica da doutora Amy Edmondson, da Harvard Business School, que mostra que ambientes de trabalho onde as pessoas sentem que podem ser humilhadas ou desacreditadas ativam o mesmo sistema neural de ameaças físicas. Pois é, o cérebro não diferencia. E as mulheres, em especial, vivem em ambientes corporativos onde essa ameaça é mais frequente. O relatório Women in the Workplace de 2023, da Lean e McKinsey, ele mostrou que microagressões, que são aqueles comentários que minimizam, desacreditam, excluem as pessoas, essas microagressões são vividas de forma desproporcional por mulheres. E cada uma dessas microagressões ativa esse mesmo sistema de alarme. O resultado prático disso: mulheres em reuniões onde foram interrompidas, onde tiveram suas ideias ignoradas, onde foram questionadas de forma condescendente, estão trabalhando com um cérebro que está parcialmente ocupado gerenciando uma ameaça social. E é exatamente o ambiente onde os estratagemas de Schopenhauer são mais eficazes. Eu vou falar sobre 6 estratagemas específicos. Presta atenção e depois me diz se você já experienciou algum deles. Estratégia 1: ampliar além dos limites. Schopenhauer chama assim: você faz uma afirmação razoável e a outra pessoa amplia até o absurdo para depois refutar. Por exemplo, você diz: precisamos rever o processo de comunicação entre as equipes. Aí alguém responde: então você acha que não comunicamos nada? Que o time inteiro é incompetente? Repara o que aconteceu. O seu argumento foi sequestrado e transformado em outra coisa. Foi ampliada até o absurdo. E agora você está ali, defendendo uma posição que não disse. E se você ficar defendendo o que não disse, você perdeu o fio. Estratégia 2: homonímia, que significa trocar o sentido das palavras. Isso é bem sutil. Você usa uma palavra com um sentido. A outra pessoa responde como se você tivesse usado um outro sentido. Por exemplo, você está numa reunião com a equipe e diz: preciso que o projeto tenha flexibilidade nos horários. Se alguém precisa começar mais tarde ou terminar mais cedo, a gente pode ajustar. Aqui, o que você quer dizer é adaptabilidade, para que a pessoa trabalhe no melhor horário dela, mantendo a qualidade. Mas então alguém da equipe responde: ah, então agora é falta de comprometimento? Primeiro chegou atrasados, agora ninguém tem horário definido? O problema: a pessoa interpretou flexibilidade como não ter regras, como se você estivesse dizendo que ninguém precisa se comprometer com horários. Agora o argumento mudou. Você queria falar sobre adaptabilidade e estão falando sobre comprometimento. E o que acontece? Você fica explicando o que quis dizer. Não, não é isso. Não é falta de comprometimento. É só que cada pessoa tem um ritmo diferente. Blá, blá, blá. O tempo passa, o projeto não avança, você perdeu energia para defender sua ideia original e ficou presa em justificar palavras. Estratégia 3: ataque pessoal. Atacar quem fala, não o que foi dito. Esse provavelmente você conhece bem. Em vez de rebater o argumento, a pessoa ataca quem argumenta. Você fala algo e, em vez da pessoa discordar do argumento, ataca você, dizendo: você ainda não tem experiência suficiente para avaliar isso. Ou você é muito emocional, não é racional. Ou ainda, quando você tiver filho, vai entender. O argumento nem foi tocado, mas você ficou em posição defensiva, explicando a sua credencial em vez de continuar o raciocínio. Uma pesquisa de 2023, publicada no Journal of Applied Psychology e analisada pelo Harvard Gender Action Portal, mostra que interrupções são usadas como mecanismos de poder
e mulheres são interrompidas em proporção significativamente maior do que homens em contextos corporativos. Bem igual ao estratagema que o Schopenhauer fala. Estratagema 4. Pressão de autoridade e plateia. Você apresenta um dado, uma análise, uma proposta. Alguém olha ao redor, apela para a maioria ou para uma figura de autoridade, e o argumento morre sem ter sido respondido. Por exemplo, você está numa reunião de estratégia e apresenta: analisamos os dados dos últimos 3 meses. O custo de entrega aumentou 27% quando usamos o fornecedor A. Minha proposta é mudar para o fornecedor B. O custo cai 15% e o tempo de entrega é o mesmo. Você mostra o gráfico, os números, a lógica, está tudo claro. Mas alguém da equipe, sem olhar para os dados, diz: mas o nosso diretor sempre usou o fornecedor A e quase todo mundo aqui na empresa acha que ele é melhor. O que aconteceu? Você trouxe um dado, o custo aumentou. A pessoa trouxe a maioria e a autoridade. O diretor usa, todo mundo acha. O argumento não foi respondido. Ninguém questionou se o número está errado, se a análise é válida, se a proposta é boa. O argumento morre porque o foco mudou de o dado mostra X para quem usa é o diretor. Isso é o que chamam de apelar para a autoridade ou apelar para a maioria. O problema não é o dado, mas é quem tem poder ou quem é a maioria. E o que você faz? Fica explicando o número de novo? Fica dizendo que o diretor pode estar errado? Ou deixa o argumento morrer porque ninguém quer confrontar a autoridade? Na maioria das vezes, você deixa. Porque discutir com o diretor sempre fez assim é discutir com algo que não pode ser respondido com dados. Outras formas de apelar é dizer: o mercado não funciona assim, todos os especialistas concordam que, ou esse não é o posicionamento da liderança. O truque aqui é que a plateia real ou imaginária substitui a lógica. Ninguém precisou refutar o seu argumento, alguém simplesmente evocou uma autoridade maior. Estratagema 5. Questionar sem provar. A outra pessoa lança dúvidas sobre a sua proposta sem precisar demonstrar nada. Mas isso realmente funciona? Você tem certeza disso? Não sei se é assim tão simples. Parece crítica legítima, mas é vazio. Não tem dado, não tem argumento, não tem contraposição. É só uma pergunta que planta insegurança. E se você responde a partir da dúvida, cedeu o terreno. Estratagema 6. A tática do silêncio e do sorriso. Esse estratagema está no livro como fingir concordância enquanto não recua. A pessoa sorri, acena, parece ouvir e depois age como se a conversa nunca tivesse acontecido. Você sai da reunião pensando que chegaram a um acordo. Semanas depois, nada mudou. O estratagema aqui é usar a aparência da receptividade para esvaziar a força da sua argumentação sem um confronto direto. E se você ainda não fez isso, já começa a seguir o canal. Aqui eu trago conteúdo profundo que ajuda você a compreender o universo corporativo e aprender como agir sem precisar copiar modelos masculinos e sendo você. Voltando, e aqui é onde a conversa fica mais específica, porque você não reage aos estratagemas de forma genérica, você reage a partir de quem você é. E o modelo Big Five nos ajuda a entender esse mapa. Se você tem alto traço de amabilidade, uma pesquisa da Universidade de Toronto com o modelo Big Five mostra que mulheres tendem a ter o traço amabilidade mais alta comparando-se com homens em contextos ocidentais. Então, com uma alta amabilidade, você tem uma tendência natural a suavizar conflitos, a buscar consenso e a não querer ser percebida como difícil. O problema é que o estratagema mais eficaz contra você é o do ataque pessoal. Quando alguém diz, você está sendo muito agressiva, você provavelmente recua. Não porque você errou, mas porque a acusação ativa exatamente o que você teme: quebrar a relação, ser percebida como incompatível com o ambiente. Uma meta-análise publicada em 2026 no Frontiers in Psychology
confirma que alta amabilidade em contextos de negociação competitiva não tende a ser vantagem, especialmente quando o interlocutor usa estratagemas de pressão. Esse é um traço de personalidade que precisa de estratégia consciente. Um outro traço é o neuroticismo, que é a tendência a experienciar emoções negativas com mais intensidade. Quem pontua mais alto em neuroticismo tem uma amígdala que responde mais forte a ameaças sociais. Isso significa que os estratagemas de ataque pessoal e de pressão de plateia têm impacto mais intenso. O risco não é você perder o controle. O risco é você gastar energia cognitiva gerenciando a emoção que o truque gerou. E aí sobra menos capacidade para pensar no argumento em si. A pesquisa sobre cortisol e cognição confirma que, sob ativação emocional intensa, o córtex pré-frontal fica menos eficiente. Você pensa mais devagar, tem menos acesso a dados, articula com mais dificuldade. É fisiológico. Então, se conhecer é a sua melhor arma. O próximo traço é a abertura às experiências. Pessoas com alta abertura são curiosas, criativas, tendem a ver múltiplas perspectivas ao mesmo tempo. Em discussões, isso é força, mas também uma armadilha. O estratagema que mais pega aqui é o de ampliar além dos limites, porque quem tem alta abertura tende a considerar o argumento estendido com seriedade. Você começa a ponderar se talvez o outro ponto tenha alguma validade, e aí perde a força da posição original. Alta abertura também pode tornar difícil sustentar uma posição quando o contexto muda. Flexibilidade intelectual é uma virtude, mas num debate com estratagemas em uso, ela pode parecer e também ser usada como inconsistência. O quarto traço é a conscienciosidade. Quem é muito conscienciosa quer ter a razão de verdade, quer ter os dados, a pesquisa, o argumento sólido. Isso é excelente para produzir conteúdo, mas em debates rápidos pode ser lento demais. O estratagema de questionar sem provar funciona bem aqui, porque você vai buscar responder a pergunta com rigor, quando o que precisaria era reconhecer que não havia pergunta real. Só uma tática para te fazer gastar energia justificando. A conscienciosidade também pode te fazer assumir responsabilidade por mal-entendidos que não foram gerados por você. Quando você diz, talvez eu não tenha me explicado bem, quando na verdade houve o uso de um significado diferente da palavra de forma proposital. E o último traço, temos a extroversão. Quem é extrovertida se sente bem no palco, fala com fluidez, projeta presença. Mas mulheres extrovertidas em cargos corporativos pagam um custo social maior por ocuparem espaço de fala. O estudo publicado no Social and Personality Psychology Compass em 2022 confirma o que ficou conhecido como efeito de duplo vínculo. Para ser vista como competente, a mulher precisa agir de forma assertiva, o que ao mesmo tempo a faz ser penalizada socialmente por ser agressiva, dominadora. Então, enquanto que para homens a assertividade é lida como liderança, para mulheres, nada tão bom assim. Mulheres extrovertidas com alta assertividade enfrentam mais tentativas de ataque pessoal e de questionamento de autoridade. Não porque argumentam mal, mas porque argumentam demais para o que o ambiente esperava. Se você quer saber um pouco mais sobre a mulher no ambiente corporativo e se está reconhecendo o seu próprio padrão aqui, me segue no Instagram, @lubelenton. Eu trago diferentes reflexões que podem ajudar você a navegar melhor a política na sua empresa. Mas antes de falar em soluções, eu quero contextualizar, porque seria muito fácil dizer que o problema é você não saber argumentar. E esse seria um grande erro. Os estratagemas de Schopenhauer mostram como as pessoas disputam argumentos, mas eles não aparecem do nada. Eles acontecem dentro de estruturas de poder que distribuem os recursos de argumentação de forma desigual. Quem tem mais poder tem mais espaço para falar, tem mais tempo para argumentar, mais autoridade para ser ouvido e tem mais recursos para preparar sua posição. Quem tem menos poder tem menos de tudo isso. Historicamente, mulheres foram excluídas dos espaços formais de debate. Na Grécia Antiga, a ágora, o que era o espaço público onde aconteciam as disputas filosóficas, era um território masculino. Na Europa e em outras partes do mundo, as universidades foram construídas sem mulheres por séculos.
No Brasil, mulheres só conquistaram o direito ao voto em 1932. A presença feminina como voz legítima em espaços de poder é historicamente recente. O que isso criou é o que a pesquisadora Joan C. Williams chama de viés de segunda geração, onde padrões organizacionais não precisam dar na cara que são discriminatórios para funcionar como barreiras. O ambiente já foi construído com pressupostos masculinos e quem não se encaixa nesses pressupostos precisa gastar energia extra só para ser ouvida. E isso tem um custo neurológico real. Está constantemente monitorando se sua expressão vai ser interpretada como agressividade, se o seu argumento vai ser desacreditado antes de ser ouvido, se você precisa suavizar o tom para não ativar o desagrado de quem não esperava algo diferente de uma mulher. Isso tudo consome recursos cognitivos que poderiam estar indo para o trabalho, ao invés de toda essa proteção. A pesquisa do Lean em 2023 mostra que mulheres que vivem microagressões frequentes praticam o que os pesquisadores chamam de autoproteção. Elas modificam comportamentos, restringem a expressão, se monitoram continuamente como resposta racional a um ambiente que penaliza determinados comportamentos. Então, quando eu falo em estratagemas argumentativos, eu preciso ser honesta. Não é só falta de habilidade técnica, é uma estrutura que torna o jogo mais difícil para quem não faz parte do grupo historicamente legitimado a vencer esse jogo. Dito isso, conhecer as regras do jogo ainda importa, porque você precisa decidir quando jogar, quando recusar o jogo e quando mudar as regras. E você não consegue fazer nenhuma dessas três coisas sem saber o que está realmente acontecendo. Schopenhauer era pessimista. Ele acreditava que as pessoas sempre vão querer ter razão em vez de buscar a verdade. E essa visão tem partes que correspondem à realidade, especialmente em ambientes de alta competição, onde os recursos são escassos e a hierarquia é rígida. E parece que com a internet e as mídias sociais isso está ainda mais evidente. Mas essa não é a história completa. E se você construir sua postura comunicativa com base apenas nessa premissa, você vai criar um ambiente onde ninguém mais arrisca ser honesto com você. Então, o que vai além do Schopenhauer? Primeiro, nomear o que está acontecendo sem acusar. Quando alguém está usando um estratagema, você pode dar nome a isso sem atacar a pessoa. Você pode dizer algo assim: veja que o meu ponto foi interpretado de forma mais ampla do que eu quis dizer. Eu quero voltar ao argumento original, porque eu percebo que saímos dele. Então você não precisa dizer, você está usando o estratagema número 7 de Schopenhauer. Você só precisa retomar o fio. Nomear sem acusar é uma habilidade e ela desfaz boa parte dos truques sem criar confronto desnecessário. Segundo, perguntas que expõem em vez de refutar. O que exatamente você acha que está errado na proposta? Que dado te faria mudar de opinião? Você está me dizendo que a minha análise está incorreta ou que não concordamos com o objetivo? Perguntas bem feitas forçam o interlocutor a sair da vagueza. Estratagemas vivem na imprecisão. Clareza os desfaz. Terceiro, a pesquisa sobre framing e backlash. Um estudo citado pela Trothadig, a partir da pesquisa sobre reação negativa, que é o backlash, e assertividade, mostrou que uma frase de enquadramento breve antes de uma afirmação assertiva reduz a penalidade social em até 27%. Não significa você se calar, mas enquadrar antes. Então, em vez de isso está errado, você diz: esse dado mostra X. Isso muda a nossa conclusão porque, e aí então você explica a razão. Isso não é ser menos assertiva, é ser estrategicamente assertiva. Você mantém um conteúdo e reduz a ativação do sistema de defesa de quem ouve. Quarto, construir aliança antes do conflito. A doutora Amy Edmondson, nós já falamos sobre ela nesse vídeo, ela pesquisou durante décadas que a segurança psicológica não é construída no momento do confronto, ela é construída antes, nas conversas de corredor, nos alinhamentos antes da reunião, nos acordos sobre o que conta como evidência. Quando você chega numa reunião já tendo construído pontes, os estratagemas têm menos onde se sustentar, porque a plateia que realmente importa já está do seu lado. Quinto, saber quando o jogo não vale a pena. Essa é a parte que muitas vezes é esquecida.
Nem sempre vale a pena continuar argumentando. Às vezes, o ambiente é estruturalmente hostil e gastar energia tentando vencer um debate usando as regras desse ambiente é perder tempo que você poderia usar construindo outra coisa. Reconhecer quando sair não é derrota, é estratégia. É onde sua energia vai determinar o resultado. E às vezes, a resposta mais poderosa no ambiente que usa estratagemas para te calar é simplesmente escolher um outro ambiente. Arthur Schopenhauer escreveu um livro sobre como vencer discussões sem precisar ter razão. E, sem saber, mapeou boa parte das ferramentas que ambientes corporativos ainda usam para silenciar vozes que desafiam o status quo. E mulheres, especificamente, experimentam esses mecanismos com uma frequência que a pesquisa científica já documenta há décadas. Conhecer o nome do que acontece com você muda alguma coisa. Não resolve a estrutura, não elimina o viés, mas coloca você de volta como sujeito da situação, não como vítima dela. Você pode nomear o que vê, pode escolher como responder, pode decidir quando argumentar, quando reformular e quando simplesmente ir embora. Isso é ser mais lúcida. E se esse vídeo te ajudou a colocar palavras em algo que você já vivia, mas não conseguia nomear, compartilha com outra mulher que precisa ouvir isso e me conta nos comentários qual desses estratagemas você mais reconhece no seu ambiente. E você pode também se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação de novos conteúdos. Eu também te espero no Instagram, @lubelenton. Lá eu trago outros conteúdos sobre liderança feminina autêntica. Até o próximo vídeo. Bora lá?